Olá pessoal, boa noite a todos. Namastê, muita luz. Vamos à nossa reverência do Kung Fu. Né? Muito bem. Na aula passada, então, nós terminamos o chamado primeiro kati, a primeira forma, né? Primeira sequência básica de movimentos. Agora, hoje, nós vamos iniciar uma nova sequência de movimentos, uma sequência número 2, que nós chamamos de Fu-Ho. Ou seja, é uma mistura entre o tigre, que é o Fu, e o Ho, que é a garça. Então, né, nós vamos fazer esse kati, que é uma mistura dos animais. Uma parte é garça, outra parte é tigre, e vocês vão perceber na hora que estiver sendo executado. Ok? Então, no mesmo esquema, nós vamos fazer este exercício. Só um detalhe. Agora, quando nós formos cumprimentar para iniciar o kati do Kung Fu, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos afastar a perna esquerda, colocar a mão direita no coração, a mesma coisa, cumprimentar aqui e depois retornar a perna esquerda. É uma pequena variação no tipo de cumprimento. Olha, presta atenção, ó. Fica na garça, né? Cumprimenta e retorna. Entenderam? Tá? Vou fazer direitinho para que vocês possam entender essa reverência nova, uma mudança de técnica apenas. Olha. Ok? Muito bem. Então eu vou iniciar o kati Fu-Ho. Tá? Então presta atenção. Primeira coisa, eu vou sair na postura do arco, na lateral, ok? Eu estou fazendo só a perna, depois eu vou colocar o braço. Tá? Eu faço esse movimento aqui para a esquerda, para o meu lado esquerdo, tá? Olha o meu braço agora, ó. Olha, ele vai sair assim, ó, e vai fazer uma defesa com a mão nessa altura aqui, ok? Então, repetindo, olha. Segundo movimento. Ó, eu estou aqui, ok? Terceiro movimento, eu dou uma patada, e a mão vem aqui, ó. Essa patada vai na altura do pescoço, assim, da pessoa. Então, eu vou repetir esses 3 movimentos, hein? Presta atenção, ó. Ok? De novo. 1, 2, 3. O quarto movimento, eu vou avançar na garça e fazer essa bicada, ó. Olha. É o bico da garça. Ó. É a técnica da garça. Ó. Então, presta atenção, ó. 1, 2. Essa aqui é uma pegada, uma defesa da garça também. 3 e caminha 4. Entenderam, pessoal? Então, o punho da garça, tá? É aqui, ó. Como se fosse o bico dela. Ok? Ela ataca, ela se defende. Ok? Esse movimento é um movimento para pegar braço, para fazer uma defesa de braço. Uma hora eu explico para vocês como é que eu uso essa técnica para fazer uma defesa. Ok? Faz uma defesa, a gente quebra o braço da pessoa. Tá? Então, a garça é um animal bem suave, pé, né? Ela levanta as pernas e a técnica de atacar. O bico da garça, ela bate em certos pontos estratégicos. Pode ser olho, tal. Tá? Então, essa chama do bico da garça. O ataque da garça branca. Ok? Então, vamos fazer mais. Eu vou ensinar para vocês acho que uns 10 movimentos, vamos ver. Só por aula. Tá? Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Ó, o quinto movimento. Não é assim da águia. Ó, é diferente, é mais reto. Ok?
O da águia, a gente fazia assim. Esse aqui é assim, mais reto. Ó, ó. Ele é mais assim. Ok? As mãos ficam parecendo o bico da garça. Então, voltando para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Legal, né? Ó, as pessoas andaram mandando vídeo para mim aí, do primeiro cati. O problema, ó o cavalo de vocês, ó, presta atenção, ó. Ô, meu, eu quero cavalo lá embaixo, ó, quero sentado nisso aqui, ó, nessa altura. Não é ficar em pé, fazer cati com o fui em pé? Não. O cati inteiro, básico, tem que ser o cavalo bem baixo, entende? Por isso, e essas posturas também, o arco de vocês tem que ser um arco baixo, olha, ó. Né? Não é um negocinho feio, assim que é baixo, bem baixo. A garça também, ó, não é ficar em pé assim, é abaixar o corpo, ó. Ok? Esse básico nós já treinamos bastante, esse passo, tudo, tem que fazer baixo. Cumprimento. Ó. Olha o próximo passo, eu dou um chute e caio no cavalo aqui, desse jeito. Ó, ok? Ó. Caio aqui, faço esse movimento com a mão e paro aqui, ó, cavalo. Por hoje vai ser só. Faço. Ó. Ok? Então vocês vão treinar essa sequência. Que na aula que vem eu aumento. Só esse cati, ele é 4 vezes mais longo do que o outro, hein? Então, treinar. Treinar, 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 treinar. Ok? Dúvidas? Bom, eu vou contar uma historinha então do Kung Fu para vocês enquanto isso. Depois eu repito novamente a sequência. Então, o Kung Fu, os mestres procuram a natureza como fonte de inspiração. Então, a natureza é a sua fonte de inspiração. Então, a observação dos animais, a observação dos elementos da natureza, o riacho, a água e tal. Então, nesse nosso cati, nós vamos imitar movimentos do tigre, que em chinês é fu, e da garça branca, que é, a gente chama de ho, assim, ok? Por isso o cati chama fu ho, porque ela é uma mistura, né, desses dois animais. Nós começamos com a garça branca. Então, os mestres de Kung Fu, que criavam esse estilo de luta, observavam os animais, como a garça dava os seus golpes, como ela pescava, né? E, a partir dessa observação, os mestres, então, construíam as suas formas de autodefesa e as suas formas de ataque. Ok? Então, é muito importante que vocês entendam que naquela época, os monges não tinham televisão, não tinha Rede Globo, né? Então, o seu passatempo era observar a natureza, observar os animais, observar e poder imitar os animais extremamente adaptados ao ecossistema, né? E um sistema de defesa natural que lhe era dado a partir da sua sobrevivência na floresta.
Então os monges procuravam copiar esses movimentos para poder criar o Kung Fu Shaolin. Ok? É importante que vocês entendam que nem todo Kung Fu na China saiu de mosteiro. Shaolin é um mosteiro budista. Todas as províncias chinesas, todos os impérios, os estados chineses, né, desenvolviam a arte da guerra. Era comum na antiguidade. Então os generais, os exércitos dos reis e tudo mais desenvolviam regionalmente a sua forma, né, de lutar, de guerrear. E isso era segredo de Estado, né? Então eram as armas secretas dos soldados, com as suas estratégias, as suas armas específicas, construídas para determinado tipo de batalha e tudo mais. Então, o Kung Fu era realmente uma arma estratégica dos exércitos. Então as pessoas não ficavam ensinando para qualquer um. Tá? Então, os feudos antes do grande imperador chinês, e a China, como ela é uma China dimensional muito grande, ela é muito grande, você tem estruturas regionais, sabe? E as regiões da China, os povos, etnicamente e fisicamente, são diferentes. No norte da China, você tem um chinês que ele é mais longo, mais esguio, mais alto. O sul da China, o porte médio do chinês ele é mais baixinho, menor. Então, por isso, se desenvolvia técnicas de Kung Fu adaptável ao biotipo do chinês e do guerreiro naquela situação. Ok? Por isso, o exército desenvolvia armas, desenvolvia tudo mais. Então, nós tivemos 2 mosteiros Shaolin, um no norte e outro no sul da China, que desenvolveram paralelamente estilos de Kung Fu diferentes. Claro que um ensinava para o outro depois. Mas é como você fazer uma viagem lá do Ceará para Porto Alegre. Você está me entendendo? Esses mosteiros não tinham uma facilidade de contato assim. Né? Quando um monge peregrinava, ia para o outro peregrinava, e havia uma troca de estilos de Kung Fu e tudo mais. Ok? Não tinha internet. Podia mandar vídeo. Né? Vocês viram como a situação era difícil para se treinar naquela época. Hoje não, vocês têm aula online, não sai de casa, já aprende Kung Fu. Naquela época você tinha que largar a sua vida inteira e ir para os mosteiros para tentar aprender alguma coisa. Por isso você tem que dar graças a Deus hoje da oportunidade de estar aprendendo uma técnica e um trabalho milenar e que foi construído com muito esforço, com muito trabalho de grandes mestres do passado. Numa época de grandes dificuldades para a humanidade, né? Principalmente a comunicação. Muito bem, então, por isso, né, a gente chama de estilos de Kung Fu. Os estilos de Kung Fu. Ok? Então, existem estilos de Kung Fu Shaolin, né, desenvolvido no mosteiro de Shaolin, e muitos outros que não têm nada a ver com Shaolin. Certo? São Kung Fus que foram desenvolvidos fora por generais e por tudo mais, essa coisa toda, ok? E existe um Kung Fu desenvolvido nos mosteiros taoístas. Porque não existia só o mosteiro budista Shaolin, existiam os mosteiros em Wudang. As montanhas de Wudang eram ricas em mosteiros taoístas. Então lá também se desenvolveu um estilo de Kung Fu bem diferente do estilo Shaolin. Tá? Então, é importante que vocês compreendam que hoje registrado na China, segundo pesquisas, existem mais de 1000 estilos de Kung Fu diferentes. O cara inventa, né? Chega lá, vou inventar um estilo novo. E cria os movimentos, cria umas coisas, cria umas técnicas. O próprio Bruce Lee criou um estilo novo de Kung Fu. Né? Por exemplo, o Bruce Lee, ele treinou, né, um estilo de Kung Fu chamado Wing Chun, né, que é exatamente aquele estilo de Kung Fu daquele filme O Grande Mestre. Todo mundo assistiu, tem o Grande Mestre 1, 2, 3, né? Né? Então vocês vão ver, tem toda uma história do Wing Chun. O Wing Chun é uma moça, é uma mulher que aprendeu com uma monja Shaolin, lá nas épocas antigas, e chega aos tempos modernos, né? E é ensinado até hoje. Olha, por incrível que pareça, o Wing Chun, ele só tem um cati. Um cati.
Aí você tem um bastão longo, uma forma de bastão longo, irmão, certo? E você tem o treinamento com o homem de madeira, aquele homem de madeira, né? Que as pessoas treinam, ok? Então veja bem, cada técnica desenvolvida, você não precisava de muito, fazer trocentos, 1000 exercícios, sabe? Quando você treinava com afinco, com uma determinada técnica, um determinado exercício, e fosse bom naquilo, é aquilo que no filme o grande mestre mostra, né? Certo? Vai muita gente, chega nele, dança, ninguém passa por ele, né? Porque ele era muito bom, né? O Ip Man. O Ip Man, que era o mestre do Bruce Lee. Muito bem, então Bruce Lee treinou o Wing Chun, tal, aquela coisa toda. Aí, Bruce Lee muda para os Estados Unidos, ele começa a desenvolver um estilo de Kung Fu próprio dele, né? Que ele vai chamar de Jeet Kune Do. Tá? Então tem até um livro que ele publica sobre o estilo Jeet Kune Do, ele começa a dar aula nos Estados Unidos nesse estilo, grandes artistas de Hollywood vai ser aluno dele, né? Por exemplo, vocês podem entrar na Netflix, viu? Na Netflix tem um documentário que vai se chamar O Verdadeiro Miyagi. Quem que era o Miyagi mesmo? O mestre do Karate Kid, Karate Kid 1, 2, 3, Sr. Miyagi. Por que vocês vão ver o verdadeiro Miyagi? Tá? Lá vai contar, o Sr. Miyagi, ele faz um papel, que ele vai fazer o papel de um mestre japonês verdadeiro, real, que sai do Japão e vem para os Estados Unidos, certo? E esse mestre era um dos melhores. E ele fazia demonstração de karatê, né, para tudo quanto é parte. E ele era muito bom. Ele era um cara muito bom. E era da tradição. Então, na hora de fazer o Karate Kid, era até para esse mestre ser o artista. Só que ele falou, eu não sou artista. Eu não sei interpretar, eu só sei lutar. Então, na escolha, o Sr. Miyagi, lá, que é um artista de Hollywood, né, mas não sabe nada de karatê. Não sabe nada de karatê, ele vai interpretar. Então, inclusive, a hora que tem as lutas mesmo, é ele que é o dublê. Esse mestre, que vai ser o dublê, que vai fazer as lutas lá, que só aparece de costa tal, ele que faz as lutas, tá entendendo? E esse documentário é sobre a vida dele, desse mestre. E a hora que ele conhece o Pat Morita, né? O Pat Morita, que é o Sr. Miyagi, se tornam amigos até o fim da vida, né? E ele está vivo ainda, esse mestre não morreu. Esse mestre japonês é vivo nos Estados Unidos, não para vocês entenderem a filosofia dele, só que é karatê. E vocês vão ver que o karatê é completamente diferente do Kung Fu. É completamente diferente no movimentar o corpo, no estilo e tudo mais. Mas não deixa de ser uma técnica excepcional. Ok? Então é muito importante vocês assistirem esse filme. Está lá o documentário na Netflix, O Verdadeiro Sr. Miyagi, que tem toda uma filosofia por trás, tem todo um treinamento desse rapaz. E ele sofre muito, porque ele vem para os Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial. Você tem que entender que o Japão era inimigo dos Estados Unidos. Quantos americanos não morreram na mão dos japoneses na Segunda Guerra Mundial? Então tem todo um preconceito, ele teve que enfrentar tantos preconceitos, né? Entendeu? Para poder montar uma escola nos Estados Unidos, ser aceito, tal. Então, é uma coisa muito... Assim também como o Bruce Lee vai para os Estados Unidos, ele também tem todas as dificuldades, sabe? Né? O Bruce Lee, inclusive... essa é importante, essa dada é importante. Vocês lembram do Nunchaku? Do Nunchaku? Você sabe que a palavra Nunchaku não é a palavra chinesa que o Bruce Lee usava, né? A palavra Nunchaku é uma palavra japonesa. Em chinês se chama Nichiquan. Certo? Então, esse mestre japonês, ele era o mestre do Nunchaku. Ele trouxe o Nunchaku para o Ocidente. Ok? E ele escreveu um livro sobre as técnicas do Nunchaku. E o Bruce Lee estudou isso aí pra caramba. O Bruce Lee não sabia Nunchaku. Não aprendeu na China. Ele aprendeu Nunchaku com esse japonês, com esse mestre.
E aí foi lá, teve umas aulas com o mestre, sabe? Com esse japonês também. E aí ele popularizou nunchaku no filme Operação Dragão e nos outros filmes dele. Né, Bruce Lee. Entendeu? Que não é uma arma muito comum na China ou no nunchaku. Mas no Japão é mais comum. Né? Então, quem popularizou o nunchaku foi esse mestre japonês. Você está entendendo? Então, eu quero que vocês assistam na Netflix esse documentário, porque nós aqui não temos bairrismo não, nem racismo, tá? Artes marciais, quando é feita por um grande mestre, que tem uma consciência de honra, de moral, né? Pode não ter, veja bem, explica, ó, espiritualidade do jeito que nós estamos conversando aqui. Porque muitos mestres não tinham o que nós chamamos de uma espiritualidade profunda, mas tinha todo aquele budismo, todo aquele tal, aquela essência filosófica de uma pessoa honrada, de uma pessoa correta, digna, você está entendendo? Que as artes marciais passam. Tá? Por isso que aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. As artes marciais vieram como um ataque e defesa, como esportes e tudo mais, e a parte esotérica e espiritual da arte ficou relegada e quase não existia. O meu trabalho como médium, como sensitivo, por ser, né, vamos assim dizer, um contatado desses espíritos orientais que deram essa luz para nós, o nosso dever foi realmente trazer a luz da espiritualidade, o Kung Fu e o Tai Chi. Então esse é o meu papel, esse é o meu trabalho principal, né, trazer o Kung Fu e o Tai Chi à luz da espiritualidade, e a espiritualidade que ele carrega e que o mosteiro Shaolin carregava, e que os mosteiros taoístas também carregavam. Ok? Então, se vocês quiserem assistir um Kung Fu taoísta, assistam Marco Polo e os Sem Olhos, né? O protagonista sem olhos que vai fazer o Kung Fu de Wudang, a espada, as artes de Wudang, que é diferente de Shaolin, tá ok? Que é uma outra linha de Kung Fu. Vai lá. Professor, quero saber se o Kati que aprendemos pode ser usado com algum tipo de respiração e se você pode repetir os movimentos. Todas as vezes, o Kung Fu, ele tem os movimentos, né? Olha, é sempre assim, ó. Solta. Sempre, no final, o ar está sendo soltado. Né? Ok? Vocês vão ver que existe uma característica muito diferente entre o Kung Fu e o Karatê. O Karatê é muito duro, rígido. Tá? Movimentos precisos, rígidos, rápidos. O Shaolin Kung Fu é leve, suave, certo? Como uma garça, como um inseto, toda uma leveza. São técnicas diferentes. Não estou dizendo que essa é melhor, aquela é pior, não. São caminhos diferentes, né? De raízes aparentemente iguais lá no fundo, mas eles vão se ramificar e vão desenvolver técnicas muito diferentes. Na China, existe um Kung Fu chamado Xingyi. Ele é duro também, ele é muito duro, igual o Karatê, certo? Então ele é bem parecido com o estilo do Karatê até. Né? Vamos lá. Professor, qual a técnica de meditação ideal para controlar a ansiedade? Ai. Bom, o lance é o seguinte, olha, a meditação ou as técnicas de meditação para controlar a ansiedade é respiração. Você se lembra que eu ensinei o exercício, fazer 36 respirações tranquilas, lenta e suave? E com suavidade, com essa posição, sentado cruzado as pernas aqui. Essa técnica vai controlar a ansiedade. Então você está muito ansioso, né? Você sentou, fez as respirações, tudo vai mudar. A frequência toda vai mudar, a frequência vai cair, vai baixar. Ok?
Tá? Então, a meditação das 36 respirações. É simples e profundamente eficiente. Tem mais perguntas? Professor, tem alguma técnica nos mostras Shaolins usada para ansiedade ou não? Não. Tá? O Shaolin desenvolveu muitos exercícios, muitas técnicas. Existem centenas. É um universo muito grande. Nós estamos no começo desse curso de Kung Fu. Se vocês pegarem, por exemplo, o meu curso de meditação Zen, ou seja, lá eu ensino 23 técnicas de meditação oriental. Cada aula eu ensino uma técnica de meditação. Você está entendendo? Então, eu ensino meditação budista. Então, se você está interessado em meditação, vai lá, pega esse curso com 23 técnicas de meditação. Ok? Porque aqui nós vamos focar realmente na prática mais técnica do Kung Fu, tal, nos exercícios, ok? Porque o Kung Fu ele é muito vasto, como eu disse para vocês. O próprio Tai Chi Chuan também ele é muito vasto. Por isso que a gente divide as coisas, né? Para não embolar o meio do campo e aí não fazer nada, né? Então vamos pegar o Kung Fu, vamos treinar a parte técnica física. Vamos treinar o Tai Chi, vamos estudar filosofia, Zen, budismo, meditação, tudo colocado nos seus departamentos, na hora certa, no momento certo. Vamos treinar yoga? Vamos treinar yoga. Você está entendendo? Então, nós não podemos misturar tudo, senão fica uma grande salada. É organização só. Quando você tem o conhecimento, aí você aplica o conhecimento, né? Eu estou treinando Kung Fu. Cansei, treinei, agora vou parar, vou respirar, vou fazer um relaxamento. Vou usar uma técnica de meditação, ok? É assim que funciona. Você conhece bastante técnica, bastante exercícios, né? Teorias e tudo mais, e a gente vai aplicando essas teorias na prática do Kung Fu. Perfeito? Professor, a postura do cavalo é da mesma altura do unicórnio? É, tudo baixo. Quando você faz um movimento, olha, quando eu passo para cá, olha, minha cabeça, olha no fundo da lousa lá, você vai perceber que a minha cabeça não muda de altura, Cavalo, você não faz assim, certo? Você não fica em pé assim e depois vai no cavalo lá embaixo. Não, é tudo na mesma altura. Eu caminho na mesma altura. Olha a minha cabeça na lousa lá, você vai ver, eu caminho baixinho, né? Eu faço um passo cruzado, mas eu estou na mesma altura. Bom? Beleza por hoje, então? Treinando, hein, gente? Namastê, muita luz, muita paz. Reverência. Vamos fazer essa do dia para vocês pegarem bem.